Peter Pan, de James M. Barrie. Tradução: Silvia Antunha. Editora: Ciranda Cultural. Capítulo 5. A ilha se torna realidade. Sentindo que Peter estava voltando, a Terra do Nunca despertou cheia de vida. Talvez fosse melhor usar o verbo no tempo mais que perfeito e dizer que despertara. Mas despertou é melhor e era sempre usado por Peter. Na ausência dele, as coisas costumam ser tranquilas na ilha. As fadas acordam 1 hora mais tarde pela manhã, as feras cuidam de seus filhotes, os peles vermelhas enchem a pança durante 6 dias e 6 noites. E quando os piratas e os garotos perdidos se encontram, eles simplesmente mostram a língua uns para os outros. Mas, com a chegada de Peter, que odeia a letargia, todos se agitam novamente. Se alguém encostar o ouvido no chão agora, ouvirá a ilha toda empolvorosa, fervilhando de vida. Nessa noite, as principais forças da ilha estavam dispostas da seguinte maneira. Os garotos perdidos estavam à procura de Peter, os piratas estavam à procura dos garotos perdidos, os Peles Vermelhas estavam à procura dos piratas e as feras estavam à procura dos Peles Vermelhas. Todos davam voltas e mais voltas na ilha, mas não se encontravam, porque seguiam na mesma marcha. Todos queriam ver sangue, menos os garotos, que, em geral, gostavam disso, mas nessa noite saíram para cumprimentar seu capitão. O número de garotos da ilha varia, é claro, conforme eles são mortos, e assim por diante. Além disso, quando eles parecem estar crescendo, o que é contra as regras, Peter os afasta. Dessa vez, porém, havia 6 deles, contando os gêmeos como 2. Então, vamos fingir que estamos em meio da plantação de açúcar e observá-los enquanto eles passeiam em fila indiana, cada um com a mão em seu punhal. Eles são proibidos por Peter de se parecerem minimamente com ele e vestem peles de ursos mortos por eles próprios, as quais são tão grossas e felpudas que quando escorregam, eles tropeçam nelas. Assim, portanto, eles se tornaram uma turma muito com os pés no chão. O primeiro deles a passar foi o Tootles, que não é o menos corajoso, mas é o mais infeliz de todos nesse bando valente. Ele participava de menos aventuras do que qualquer um dos demais, porque as grandes coisas sempre aconteciam depois que ele virava a esquina. Sempre quando tudo estava quieto, ele aproveitava a oportunidade para recolher alguns gravetos de lenha para a fogueira e quando voltava, os outros já estavam varrendo o sangue. Essa má sorte colocava-lhe uma suave melancolia no semblante, mas em vez de azedar sua natureza, adoçava de modo que ele era o mais humilde dos garotos. Pobre doce Toodles! Há perigo no ar para ele nessa noite. Tome cuidado para que não lhe seja oferecida uma aventura que, se for aceita, o mergulhará na mais profunda aflição. Toodles, a fada Sininho, que está tramando maldades nessa noite, está procurando uma ferramenta e acha que você é o menino mais fácil de ser enganado. Tome cuidado com a Sininho. Talvez ele pudesse nos ouvir, mas como não estamos realmente na ilha, ele passa por nós roendo as unhas. Em seguida, veio o Nibis, alegre e gentil, seguido do Slinger, que faz apitos de galhos cortados nas árvores e dança com as próprias músicas em êxtase. Slinger é o mais vaidoso dos garotos. Ele acha que se lembra de seus modos e costumes dos dias antes de se perder, e isso deixa seu nariz em arrogante posição empinada. Curly foi o quarto. Ele é literalmente um pepino. E muitas vezes tem que entregar sua pessoa quando Peter fica sério e fala: que se levante quem fez isso. Tanto que agora, ao escutar essa ordem, ele já se levanta automaticamente, quer tenha feito alguma coisa ou não. Por último, vieram os gêmeos, que não podem ser descritos, porque precisamos ter certeza de que não estamos escrevendo o errado. Peter nunca soube quem eram os gêmeos.
e seu bando não tinha permissão para saber nada que ele não soubesse. Então, esses dois estavam sempre inseguros a respeito de si mesmos e faziam o possível para dar satisfações, mantendo-se sempre juntos, prontos para se desculparem. Os garotos desapareceram na penumbra, e depois de uma pausa, mas não de uma pausa longa, para que as coisas se animassem na ilha, vieram os piratas em suas trilhas. Eles podem ser escutados antes de serem vistos, pois estão sempre cantarolando e repetindo a mesma terrível ladainha. Na vasta imensidão Yahoo, nós vamos nos lançar. Lá vamos nós, a piratear. E se por acaso um de nós um tiro levar, no fundo do inferno vamos nos encontrar. Numa corja de aparência mais vil, jamais foi enforcada em fila no cais da execução em Londres. Assim, um pouco adiantado, de vez em quando, encostando a cabeça no chão para escutar, exibindo enormes braços nus, moedas de prata penduradas como brincos nas orelhas, seguia o belo italiano Secco, que riscou seu nome em letras de sangue nas costas do governador da prisão de Gal. Aquele negro gigantesco atrás dele já teve vários nomes desde que abandonou o nome com o qual as mães de pele morena ainda terrorizavam os seus filhos nas margens do rio Mo. Em seguida, vinham o Beetlejuice, que tem cada centímetro do corpo tatuado. O mesmo Beetlejuice que tomou 6 dúzias de chicotadas em Flint. Antes de deixar cair seu saco de moedas de ouro portuguesas, depois Cookson, que é considerado o irmão de Black Murphy, mas isso nunca foi provado, Gentleman Stark, que uma vez foi diretor de uma escola pública e continua sendo extremamente bem educado em seus modos de matar, Skylights, o claraboia do Capitão Morgan, o imediato irlandês Smee, um homem estranhamente genial que esfaqueava, por assim dizer, sem ferir, e o único que não era protestante da tripulação do gancho, Noodler, cujas mãos ficavam viradas de costas para trás. Hobbit Mullins, Alf Manson e muitos outros pilantras há muito conhecidos e temidos nas colônias espanholas. Em meio deles, com a maior e mais sinistra joia dessa vitrine obscura, reclinava-se James Hook, o gancho. Ou como ele mesmo descrevia, Jace Gancho, de quem se dizia que era o único homem temido pelo famigerado Long John Silver, também conhecido pelo apelido de Barbecue. Ele vinha bem à vontade, deitado numa tosca carroça puxada e empurrada por seus asseclas. E, em vez da mão direita, tinha um gancho de ferro com o qual sempre, e sem demora, os estimulava a apertarem o passo. Como cães, esse terrível homem os tratava. E ele se dirigia, e como cães, eles o obedeciam. Pessoalmente, ele era cadavérico e carrancudo. Seu cabelo era guarnecido de longos cachos que de perto pareciam longas velas pretas espiraladas de candelabros e davam uma expressão singularmente ameaçadora ao seu magnífico semblante. Seus olhos eram azuis, como flores de não me esqueças, profundamente melancólicos, exceto quando ele mergulhava o gancho em alguém. Nesse caso, 2 manchas vermelhas em chamas surgiam neles, incendiando-os tenebrosamente. De certa forma, um certo ar de Groundsiner ainda emanava dele, de modo que anulava qualquer um com sua pose insolente.
Também diziam que ele era muito espirituoso, um exímio contador de causos. Ele jamais era tão sinistro do que quando se mostrava bem educado, o que provavelmente talvez fosse seu mais verdadeiro teste de linhagem. A elegância de sua dicção, mesmo quando xingava, e que não era menor do que a distinção de seu comportamento, fazia dele alguém de uma casta diferente do resto de sua tripulação. Homem de coragem indomável. A única coisa da qual se dizia é que ele se esquivava era da visão de seu próprio sangue, que era espesso e de uma cor rara. Ao se vestir, de algum modo procurava imitar a indumentária extravaganza associada ao nome Charles II. Talvez porque em algum período anterior de sua carreira ele tivesse ouvido alguém dizer que havia uma estranha semelhança dele com os malfadados Stuarts. E em sua boca ele tinha uma piteira dupla, inventada por ele próprio, que lhe permitia fumar 2 charutos de uma vez só. Mas, sem dúvidas, a parte mais sinistra dele era sua garra de ferro. Agora, vamos matar um pirata para mostrar o método do gancho. Starlights vai servir. Quando passa, Starlights esbarra desajeitadamente nele, desalinhando sua gola rendada. Então, o gancho é arremessado, um som de rasgar e um grito lancinante podem ser ouvidos. Em seguida, o corpo é chutado de lado e os piratas seguem seu caminho. Ele sequer tira os charutos da boca. É contra esse homem terrível que Peter Pan tem que se defrontar. Quem vencerá? No rastro dos piratas, esgueiram-se silenciosamente em fila indiana pelas veredas da guerra, que não são visíveis para os olhos inexperientes, vinham os peles vermelhas. Cada um deles, de olhos bem arregalados, eles carregavam machadinhos e facas, e seus corpos nus reluziam de tinta a óleo. Amarrados em volta deles haviam escalpos, de garotos e piratas também, pois eles são da tribo Picanini, e não devem ser confundidos com os Delawares, nem com os Hurons, de coração mole. À frente, engatinhando, seguia grande, enorme, pequena pantera. Um bravo com tantos escalpos que, na posição em que ele estava nesse momento, de certa forma, prejudicavam seu avanço. Subindo pela retaguarda, no lugar de maior perigo, vinha Tiger Lily, orgulhosamente aprumada, uma princesa por mérito próprio. Ela é a mais bonita das Dianas morenas. E a Belle dos Picaninies, graciosa, mas fria, às vezes amável. Não havia um bravo que não quisesse a moça rebelde para esposa, mas ela se mantinha afastada do altar com uma machadinha. Observe agora como eles passavam por sobre os galhos caídos sem fazerem o menor ruído. O único som que podia ser ouvido era a respiração deles, um tanto ofegante. O fato é que estavam todos um pouco gordos agora, depois de tanta comilança, mas com o tempo eles resolveriam isso. Nesse instante, porém, isso se constituía no principal perigo para eles. Os peles vermelhas desapareciam, como se fossem sombras, e logo seu lugar era tomado pelas feras. Numa procissão longa e heterogênea, leões, tigres, ursos e inúmeros seres selvagens, menores que fossem eles, podiam todo tipo de animal e, mais particularmente, todos os comedores de gente vivem lado a lado nessa ilha favorita. Nessa noite, todos estavam com a língua de fora, todos estavam famintos. Assim que eles passaram, veio a última figura, um gigantesco crocodilo. Logo veremos quem ele estava procurando. O crocodilo passou, mas então os garotos reapareceram, já que a procissão deveria passar indefinidamente até que uma das partes parasse ou mudasse de ritmo, senão, imediatamente eles acabariam uns em cima dos outros. Todos mantinham o olhar aguçado na frente, pois ninguém suspeitava que o perigo pudesse se esgueirar por trás. Isso mostra como a ilha é real.
Os primeiros a saírem do círculo em movimento foram os garotos. Eles se jogaram no gramado perto de sua casa subterrânea. Eu gostaria que Peter voltasse. Cada um deles dizia nervoso, embora, tanto em altura como ainda mais em largura, fossem maiores do que seu capitão. Eu sou o único que não tem medo dos piratas, disse Slinged, num tom que impedia que ele se tornasse o favorito geral. No entanto, talvez algum som distante o tenha perturbado, pois acrescentou apressadamente. Mas eu gostaria que ele voltasse e nos contasse se ouviu alguma coisa a mais sobre a Cinderela. Eles haviam conversado sobre Cinderela e Toodles estava confiante de que a mãe devia ser muito parecida com ela. Era só na ausência de Peter que eles podiam falar de mães, pois o assunto era proibido por ele, como sendo bobagem. Tudo o que eu lembro da minha mãe, Nibis falou, é que ela costumava dizer ao meu pai: "Ah, como eu gostaria de ter meu próprio talão de cheques." E eu não sei o que é um talão de cheques, mas eu adoraria dar um para minha mãe. Enquanto conversavam, eles ouviram um som distante. Você ou eu, que não somos seres selvagens da floresta, não teríamos ouvido nada, mas eles ouviram, e era a cantoria sombria. Yahoo, Yahoo, como é boa a vida do pirata, da bandeira preta com a caveira branca de olhos cruzados, de momentos felizes e de uma corda de cânhamo. E uma saudação para David Jones. Então, de uma só vez, os garotos perdidos sumiram. Mas para onde eles foram? Não estavam mais ali. Os coelhos não teriam desaparecido tão rapidamente. Para onde é que eles foram? Com exceção do Nibis, que disparou na frente para fazer reconhecimento, eles já estavam em casa, embaixo da terra. Uma residência muito agradável, da qual teremos em seguida uma ideia bastante boa. Mas como eles chegaram lá, já que não havia nenhuma entrada que se pudesse ser vista, nada parecido com uma pilha de lenhas da floresta que, se removida, revelaria a boca de uma caverna. Mas se você observar atentamente, poderá notar que por ali existem 7 grandes árvores, cada uma delas com um buraco no tronco oco, do tamanho de um garoto. Essas são as 7 entradas para a casa embaixo da terra, as quais Gancho tem procurado em vão por muitas luas. Será que ele vai encontrá-las essa noite? Quando os piratas avançaram, o olhar rápido de Stark percebeu Nibis desaparecendo no bosque. Imediatamente, ele sacou sua pistola, mas uma garra de ferro segurou-a pelo ombro. Capitão Saltme, ele protestou, retorcendo-se. Nesse momento, pela primeira vez, ouviu-se a voz do Gancho. Era uma voz sinistra. Guarde a pistola de volta antes disso, ele ordenou ameaçador. Mas era um daqueles garotos que você odeia. Eu poderia tê-lo matado. E o som teria trazido as peles vermelhas de Tiger Lily para cima de nós. Você quer ser escalpelado? Quer perder o couro cabeludo? Devo segui-lo, capitão? O patético Simi perguntou. E fazer-lhe cócegas com o Johnny Korsky Creel? O Simi tinha nome agradável para tudo, e o cotovelo dele se chamava Johnny Korsky Creel, ou Johnny Sacarrolhas, pois era com isso que ele cutucava feridas. É possível mencionar muitos traços adoráveis em Simi. Por exemplo, depois de matar, ele limpava os óculos em vez da arma. O Johnny é um camarada silencioso, Gancho relembrou, pensativo. Mas agora não, Simi, continuou secamente. Ele é apenas um, e eu quero estropiar todos os 7. Espalhem-se e procurem por eles. Os piratas desapareceram entre as árvores e, em um momento, o capitão e o Simi estavam sozinhos. Gancho soltou um suspiro profundo. Não se sabe por que isso aconteceu. Talvez tenha sido por causa da beleza suave da noite, mas surgiu nele um desejo de confidenciar ao seu fiel imediato a história de sua vida. Ele falou longa e sinceramente, mas a respeito do que se tratava. Simi, que era bastante estúpido, não estava entendendo nada. Apesar disso, logo depois ele conseguiu captar a palavra Peter. Acima de tudo, Gancho dizia entusiasmado, eu quero o capitão deles, Peter Pan. Ele cortou o meu braço. Ele brandiu o gancho ameaçadoramente no ar. Estou esperando há muito tempo para apertar a mão dele com isso. Não vou desperdiçá-lo. No entanto,
Simi contou. Muitas vezes tenho ouvido você dizer que o gancho vale por um monte de mãos. Para pentear o cabelo e ainda para outros usos caseiros. É verdade, respondeu o capitão. Se eu fosse mãe, rezaria para que os meus filhos nascessem com isso, em vez disso. E ele lançou um olhar de orgulho para a mão de ferro e outro de desprezo para a outra mão. Então, novamente, franziu a testa. Peter jogou o meu braço, ele contou, estremecendo, para um crocodilo que estava passando por acaso. Muitas vezes, se me revelou, eu tenho notado o seu estranho medo de crocodilos. Não é de crocodilos, Gancho corrigiu, mas desse crocodilo. Ele gostou tanto do meu braço, Simi, que desde então vem me seguindo, de mar a mar e de terra a terra, lambendo os beiços pelo resto de mim. De certa forma, isso é uma espécie de elogio, Simi comentou. Eu não quero tais elogios. Eu quero o Peter Pan que primeiro deu a esse monstro o gosto de mim. Ele sentou-se em um grande cogumelo e então se arrepiou todo. Simi, esse crocodilo já teria me comido antes, mas, para minha sorte, ele engoliu um relógio que faz tic-tac dentro dele. E assim, antes que ele consiga me alcançar, eu escuto o tic-tac. Ele riu, mas de um jeito sem graça. Algum dia o relógio vai parar, e então ele vai pegar você. Gancho engoliu a seco. E esse é o medo que me assombra. Desde que sentou, o capitão se sentia curiosamente aquecido. Simi, como este assento é quente? E deu um pulo. Macacos me mordam, estou queimando. Eles examinaram o cogumelo e era do tamanho e solidez desconhecidos em terra firme. Tentaram puxá-lo para cima e ele saiu imediatamente nas mãos dele, pois não tinha raiz. E o mais estranho ainda, uma fumaça começou imediatamente a subir. Os piratas se entreolharam. Uma chaminé? Ambos exclamaram. Eles haviam descoberto a chaminé da casa embaixo da terra. Os garotos tinham o costume de cobrir a chaminé com cogumelo quando os inimigos estavam por perto. Mas não era só fumaça que saía dali. Por lá também vinha o vozerio das crianças, pois os garotos sentiam-se tão seguros em seu esconderijo que tagarelavam alegremente. Os piratas escutaram atentamente e depois recolocaram o cogumelo no lugar. Olharam em volta e notaram os buracos nas 7 árvores. Você os ouviu dizendo que Peter Pan está fora de casa? Simi sussurrou mexendo com Johnny Cornscrew. Gancho acenou concordando. Ele permaneceu por um longo tempo perdido em seus pensamentos. Por fim, um sorriso viscoso iluminou seu rosto sombrio. Simi esperava por isso. Desembuche o seu plano, capitão. Vamos voltar para o navio, respondeu Gancho lentamente. E assar um belo e enorme bolo, com boa espessura e cobertura de açúcar verde. Talvez haja apenas uma sala lá embaixo, pois só existe uma chaminé. Essas topeiras parvas não tiveram o bom senso de ver que não precisavam de uma porta. Isso mostra que eles não têm mãe. Vamos deixar o bolo na margem da Lagoa das Sereias. Esses garotos estão sempre nadando por ali, brincando com as sereias. Eles vão encontrar o bolo e devorá-lo, porque, como não tem mãe, não sabem que é perigoso comer um bolo enorme morno. Então, ele caiu na gargalhada. Não numa gargalhada debochada, mas numa gargalhada sinistra. Aí eles vão morrer. Simi escutava com crescente admiração. É o plano mais perverso e mais bonito que eu já ouvi falar. Exultantes, eles dançaram e cantaram. Na vasta imensidão, quando eu apareço, qualquer um de medo foge. Nada em seus ossos haverá de sobrar, quando alguém contra as garras do gancho se arriscar. Eles começaram a repetir o refrão, mas jamais o terminariam, pois outro som os interrompeu e os imobilizou. A princípio era o som tão fraco que se uma folha caísse provavelmente abafaria, mas à medida que se aproximava tornava-se cada vez mais distinto. Tic-tac, tic-tac, Gancho ficou parado, com o pé tremendo no ar. O crocodilo, ele engoliu em seco e saltou para longe, seguido por seu imediato.
era de fato o crocodilo. Ele tinha passado pelos Peles Vermelhas, que agora estavam na trilha de outros piratas, e se esgueirava atrás do gancho. Mais uma vez os garotos saíram ao ar livre, mas os perigos da noite ainda não haviam passado, pois nesse momento Nibs correu sem fôlego para o meio deles, perseguido por uma matilha de lobos. Os perseguidores vinham com a língua de fora. O uivo deles era pavoroso. "Salvem-me, salvem!" gritava Nibs, caindo no chão. "O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que o Peter faria?" Eles gritaram simultaneamente. Para Peter, era um grande elogio que naquele momento terrível os pensamentos dele se voltassem para ele. Quase ao mesmo tempo, eles acrescentaram: Peter olharia para eles através das pernas deles. Então, vamos fazer o que Peter faria. E esse é o modo mais bem-sucedido de se desafiar os lobos. E assim como o menino, eles se curvaram e olharam através das pernas deles. O momento seguinte foi longo, mas a vitória veio rapidamente, pois quando os garotos avançaram para eles, com essa terrível atitude, os lobos abaixaram os rabos e fugiram. Então, Nibs se levantou do chão e os outros acharam que seus olhos fixos ainda fitavam os lobos. Mas não eram lobos que eles viam. "Eu vejo uma coisa maravilhosa", ele gritou, enquanto os outros se reuniram em torno dele ansiosos. "É um grande pássaro branco, está voando assim, desse jeito. Que tipo de pássaro você acha que é?" "Não sei", disse Nibs, impressionado. "Mas parece muito cansado enquanto voa", resmunga. "Pobre Wendy." "Pobre Wendy? Eu não me lembro", disse Slinty. Instantaneamente. "Existem pássaros chamados Wendys?" "Vejam, está vindo", gritou Curly, apontando para Wendy no céu. Wendy estava agora quase suspensa no alto e eles podiam ouvir seu choro tristonho. Porém, mais distinto chegava o som estridente da voz de Sininho. A fada invejosa havia descartado qualquer disfarce de amizade e cutucava sua íntima vindo de todas as direções, beliscando-a selvagemmente cada vez que a tocava. "Olá, Sininho!" exclamaram os meninos maravilhados. A resposta de Sininho soou: "O Peter quer que vocês atirem na Wendy." Não era da natureza deles questionarem as ordens do Peter. "Faremos o que Peter quiser", gritaram os garotos ingênuos. "Rápido, peguem os arcos e as flechas." Todos os meninos, todos menos Toodles, pularam para dentro das árvores. Eles tinham um arco e flechas com eles. Sininho percebeu e esfregou suas mãozinhas. "Depressa, Toodles, depressa!" ela gritou. "Peter ficará muito satisfeito." Prontamente, Toodles encaixou uma flecha em seu arco. "Fora do caminho, Sininho!" ele gritou. Então ele atirou. Wendy flutuou ao vento até o chão, com uma flecha no peito.